Celine, fala um pouquinho agora, também em linhas gerais, sobre você. Eu queria saber quem é a Celine pela Celine. Obrigado pelo convite, é um grande gosto estar aqui convosco, um grupo muito simpático de mulheres, eu gosto imenso. Então, a Celina é uma francesa agora a viver em Portugal, sou uma académica, fui quase a vida toda académica, comecei o meu percurso em França, como é óbvio, e quando acabei o meu doutoramento fui trabalhar para uma empresa de tecnologia e depois uma empresa de consultoria, primeiro em Nova Iorque e depois em Londres. E depois voltei à vida académica em Londres. Fiz parte de uma equipa que montou uma business school numa universidade que não tinha business school. E depois, há 20 anos atrás, juntei uma católica, a Universidade Católica Portuguesa, aqui em Lisboa, na business school. Fui professora, fui diretora do mestrado, fui diretora da formação de executivos. E há 6 meses eu sou pró-reitora para a inovação e empreendedorismo. Então mudou um bocadinho a perspectiva, de uma perspectiva da Business School para toda a universidade. E a Universidade Católica é uma grande universidade que tem Lisboa, Porto, Braga e Viseu, com 16 faculdades, medicina, biotecnologia, business, direito, artes, you name it, e muito mais. E entrei no tópico da longevidade mais ou menos quando eu fiz 50 anos, que é um momento quando, praticamente para uma mulher, quando a pessoa começa a pensar, ui, 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 as coisas estão a mudar. E nesta altura eu era a diretora da formação de executivos e pensei que realmente havia uma grande oportunidade de ajudar as pessoas a pensar o que é o desafio e particularmente a grande oportunidade da longevidade para si própria, mas também em termos de oportunidade de negócio, que imagino que vamos falar mais. E lançamos nesta altura, em 2024, o primeiro programa em longevidade, que é um programa executivo de uma semana, que se chama Longevity Leadership, e estamos a preparar agora a segunda edição para 2025, junho de 2025. É muito interessante, porque esse programa remete justamente a um fato que me chamou a atenção, né? Eu estava comentando com você sobre, primeiro, a aproximação da academia com as organizações, que elas precisam se conversar, né? Porque tem muito de complementaridade e são exatamente o futuro, porque hoje eu estava fazendo uma reflexão. Não, eu aos 65 anos não me ensinaram a envelhecer, né? Eu, principalmente no Brasil jovem, eu não tive a oportunidade, ou muitos não tiveram, de verem seus pais, seus avós envelhecendo e de outra maneira. Apesar da Europa, né, ser um país em que vocês estão há muito mais tempo que a gente aqui no Brasil, convivendo, né, com este processo de envelhecimento, como está os desafios hoje e quais são os desafios que você vê da longevidade, principalmente nesta aproximação da academia com as organizações? Quais são os desafios? Então, primeiro é engraçado que você fez esta pergunta, porque eu vejo o meu papel, já há muitos anos, como fazendo a ponte entre o mundo académico e o mundo empresarial. E vou-lhe dizer porquê. Primeiro porque eu sou uma académica pouco típica, eu sou uma académica atípica, no sentido que sou uma académica que saiu do mundo académico quando acabei o meu doutoramento. Fui trabalhar durante 5 anos na indústria, na consultoria, e desde que voltei à vida académica, há mais de 20 anos atrás, o que eu fiz é que sempre tive uma ligação muito forte com as empresas. E só para dar também uma nota, eu sou administradora não executiva em algumas empresas, uma delas na área da saúde, que também complementa esta parte do trabalho da longevidade. Então, esta parte de fazer a ponta entre o mundo académico e o mundo empresarial, corporativo, eu acho que é essencial. E realmente não é muito óbvio, porque muitas pessoas que trabalham no mundo académico que têm pouco conhecimento do mundo empresarial e vice-versa, não é? As pessoas do mundo empresarial normalmente não trabalham muito com o mundo académico. E também a verdade seja dita, os ritmos são bastante diferentes entre o mundo académico e o mundo empresarial, e normalmente
o mundo académico tem a reputação de ser muito mais lento, só que a lentidão nem sempre é uma coisa má. A lentidão significa também o tempo de pensar e de refletir. Então, eu acho que também é normal que temos ritmos diferentes. Mas então, como é que... O que é que se pode fazer na interseção destes dois mundos? Muitas coisas. Eu acho que temos um futuro super interessante à nossa frente. Primeiro, a Europa, como estava a dizer, é um dos continentes mais envelhecidos do mundo, não é? E nós, particularmente o sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália e França, somos agora quase um hub de pessoas mais velhas, pessoas que vivem mais tempo, por muitas razões. A dieta mediterrânica, e uma das razões que eu acho muito interessante é a vida social. O sul da Europa tem esta vivência também um bocadinho mais lenta, de beber um café depois do almoço com calma, depois do jantar, ir na rua, falar com as vizinhas e com as amigas e isso tudo. Então, realmente, o sul da Europa tem uma grande vantagem social que explica também porque é que as pessoas vivem mais anos, é um ponto muito importante. E o que é que podemos fazer com isso? A questão é, o facto é que já estamos a viver mais tempo, não é? Mas, como estava a dizer, temos muito poucos exemplos, porque normalmente os nossos pais, os nossos avós não tiveram, em uma, duas e três gerações, mudou muito a esperança de vida. As pessoas de hoje têm uma esperança de vida muito superior aos pais e aos avós. O que faz que temos poucos exemplos, não é? Quando olhamos para trás, ou para os nossos pais, ou para os nossos avós, poucos chegaram à idade que vamos chegar, e normalmente não chegaram lá em muito bom estado, e então realmente é bastante diferente. Então temos que aprender a viver neste novo mundo, e para aprender, nós, a academia, temos que fazer o nosso papel. E é interessante de ver que a academia, só recentemente, e poucas universidades têm a realização disso. Por exemplo, se nós pensamos bem, as universidades foram desenhadas essencialmente para jovens. A missão das universidades é formar jovens entre 18 e 23 ou 25 anos, não é? Mas pouco se pensa do resto da vida. Cada vez mais estamos a falar de lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. E eu, quando eu fui diretora da formação de executivo durante 6 anos, eu tive muito envolvida nesta questão de treinar, formar as pessoas ao longo da vida, mas eu estava a ver que, essencialmente, ao longo da vida era, mesmo assim, muito no início da carreira. O típico é até os 45, talvez 50. Se a pessoa pensar bem, há poucas empresas que oferecem formação às seus empregados de mais de 50 anos. Se nós achamos que vamos trabalhar até os 70 ou 75, que é o meu plano, pelo menos, temos que formar as pessoas mais vezes ao longo da vida e provavelmente continuar a formar as pessoas com 50 ou 55 anos. Mas hoje há muito poucas oportunidades. As universidades vão ter que começar a pensar em produtos de formação, em maneira de formar estas pessoas que têm uma senioridade de vida muito grande, mas que provavelmente têm que aprender as mais recentes, ou o impacto dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. Então, há uma parte de formação muito importante. Agora, no mundo empresarial, o que é que acontece no mundo empresarial? No mundo empresarial, as empresas, também como as universidades, continuam a pensar da maneira antiga, que querem recrutar jovens a sair da faculdade com 23, 25 anos e que vão continuar a formar estas pessoas e a trabalhar com estas pessoas até uma duração talvez não tão longa. Mas a questão é que hoje, por razões demográficas, que nós, as universidades, estamos a viver e que as empresas também estão a viver, há cada vez menos jovens a entrar no mercado do trabalho. E então vai haver as empresas só agora estão a acordar para esta situação e só agora estão a pensar que vão ter que pensar de outra maneira. O que é que eu estou a dizer com isso? Provavelmente as empresas vão ter que pensar em carreiras muito mais longas e em carreiras menos lineares. No dia de hoje, a carreira é uma coisa muito linear. A pessoa começa pequenina no início da carreira e vai continuar a subir, e quando chega lá em cima, sai para o fim, não é? Mas provavelmente as pessoas vão ter carreiras diferentes e não tão lineares, no sentido que
uma pessoa pode fazer uma carreira durante 20 anos numa empresa e depois se decidir formar-se numa área completamente diferente, sair durante algum tempo e voltar, e provavelmente vai voltar no ponto com um salário e com uma posição mais baixa, mas vai continuar a crescer e com este tipo de formato podem ter umas carreiras muito mais longas e não se reformar tão cedo. Então, realmente, temos o mundo empresarial e o mundo académico têm que trabalhar em conjunto para ver como que ajudamos as pessoas a pensar, a antecipar carreiras mais longas, mas também como que criamos modelos que aguentam com esta duração e e com menos linearidade. É uma forma bem interessante, né? Assim, eu gosto muito quando você fala, né? Sou uma acadêmica atípica, porque é difícil, assim, sair da academia e entrar no mundo corporativo e fazer essa ponte. Acho que É muito isso, difícil. porque são perfis extremamente diferentes, como você falou, né? A academia parece um negócio mais lento, né? É um processo mais lento, até porque a gente precisa ter muitos processos. Os processos têm que ser muito bem pensados para serem executados, porque Sim, aí envolve verbo, envolve um monte de ação, né? E que a gente precisa ser muito cauteloso nessa parte, o que a empresa não pode ser tão, né, vagarosa nesse sentido, é né? verdade. Somos um mundo capitalista. E como é que, assim, foi? Você falou um pouquinho, né, dessa sua recepção em relação às empresas, e eu queria entender um pouquinho também, pensando na longevidade hoje, como é que essas empresas, elas têm, as europeias, né, elas têm considerado isso dentro do plano empresarial, dentro da longevidade da própria empresa, né? Como é que você vê isso aí na Europa? Porque aqui a gente vê que nem começou a engatinhar ainda. Aí é igual, como é que tá? Sim, eu concordo. É uma grande preocupação. Eu acho que realmente são poucas as empresas que estão a pensar nisso. São realmente muito, muito poucas. E também eu acho que a narrativa que existe em todo lado, a narrativa é que, mas não, mas as pessoas mais velhas têm que sair das empresas para deixar espaço para os mais jovens. E esta narrativa não é nada positiva. Esta narrativa é que temos que tirar de uns, os mais velhos, para deixar oportunidades para os mais novos. Porém, mas eu acho que deveríamos ter uma perspectiva muito mais rica e muito mais intergeracional, onde é que vamos pôr as gerações a trabalhar em conjunto. E não, o que vai ser interessante, e é muito o caso para a diversidade em geral, para a diversidade de género, como para a diversidade de idades, é que para se conseguir inovações mais interessantes e trabalho mais interessante, temos que pôr pessoas com perspectivas diferentes. Significa género diferente, significa formação diferente e significa idades também diferentes. E então eu acho que a narrativa tem que mudar. E como eu estava a dizer, primeiro eu acho que as empresas vão ter que acordar quando não vai haver pessoas suficientes para recrutar. E isso está a começar a acontecer. Muito, muito devagar, mas já está a acontecer. O que é diferente é que agora também vamos ter que pensar como é que vamos ter pessoas de muitas gerações diferentes. Alguém estava no outro dia, estava a falar de 5 gerações. Eu acho que estão a dizer 5, não sei se são 5 ou se são 4, é um bocadinho diferente. Mas pessoas de 25 até os 65 anos ou até os 70 a trabalhar em conjunto. A maneira de trabalhar não é a mesma. Se nós não fazemos algum trabalho de preparação, não vai ser muito natural. Então temos que preparar as gerações diferentes a trabalhar em conjunto. E também nesta perspectiva, eu acho que isso faz parte de mais uma das missões das universidades, que é ajudar as diferentes gerações a trabalhar em conjunto. Significa criar mais programas para os 55 mais, onde vão interagir com os alunos mais tradicionais de 25 anos, vamos dizer. E se já as duas gerações começam a se habituar a colaborar na universidade, vai ser também mais natural no mundo empresarial. É que a universidade, ela é um exemplo, né? Ela é exemplo, então realmente o que acontece nas universidades pode ser extrapolado para a vida corporativa, né? Completamente. E depois deixa-me só adicionar mais uma coisa. É engraçado, mas as universidades são um dos sítios do mundo onde que mais naturalmente as pessoas trabalham mais tempo.
tipicamente um professor pode continuar a dar aulas até os 70 anos, não é? Não há problema nenhum com isso. Na hora que você estava falando, Celine, eu falei, nossa, a academia respeita tantos mais velhos no sentido de experiência, e eles convivem e aprendem a conviver com alunos e com jovens, né? Porque é exatamente daí que tem que sair, né, esta educação intergeracional, porque ela é vivida na prática, e ela vem sendo vivida na prática mesmo antes da gente pensar num país envelhecido. Como é que, esse contexto todo que você colocou, principalmente da intergeracionalidade, como é que a academia e as empresas preparam pessoas e líderes, principalmente, para trabalhar essas equipes intergeracionais que, ao meu ver, serão um caminho para eu tirar preconceitos, para eu ter alguma possibilidade de ter um caminho mais natural e com resultados que a empresa quer ver os resultados. E eu vejo como um caminho da competência, da intergeracionalidade, mas principalmente como eu faço para que esses líderes que não foram preparados para gerir várias gerações, como eu preparo esses líderes intergeracionais? Qual é o papel da academia nesse aspecto para levar líderes para as organizações preparados? E aí entra essa pergunta dessa tua ampliação também, né, de visão, né, que você é embaixadora, né, uma das embaixadoras do Centro de Longevidade dos Estados Unidos, que também é um momento que está se vivendo, que é diferente da Europa, é diferente também do Brasil, né? Cada um vive um momento, os continentes, mas eles têm a essência, que é a essência de como vamos resolver a questão do envelhecimento. Isso podemos estar em diferentes estágios, mas a pergunta será sempre a mesma. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua também aproximação e o que você, enquanto embaixadora, vendo esses estudos dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo inteiro, o que você traz aí para a gente um pouquinho sobre isso? Então, primeiro, o que eu posso dizer é que nós, no nosso programa que se chama Longevity Leadership, pensamos exatamente nisso. A nossa ambição é formar líderes nesta questão da longevidade. E, como estava a dizer, normalmente eles estão pouco preparados. Então, o que fazemos no programa? Fazemos 2 ou 3 coisas essenciais. A primeira é mostrar a oportunidade de mercado que existe no mercado da longevidade, que, for lack of a better word, chama Silver Economy. Toda esta questão do mercado das pessoas mais velhas, não é? Pouca gente olha para isso e realmente é uma oportunidade de mercado brutal. Vou dar só 2 exemplos que são exemplos suficientemente diferentes para ser interessante. O primeiro é a área da saúde. É bastante óbvio, não é, que na área da saúde, quando as pessoas envelhecem, consomem mais, não é? Mas a questão é que, por exemplo, numa faculdade de medicina, há muito pouco formação que é dada sobre, como sabem, não é? Sobre o envelhecimento. Então, fala-se da medicina em geral, em muitas especializações, fala-se um bocadinho das crianças, da pediatria, e um bocadinho do fim da vida, mas entre as 2 coisas, muito pouco. E quando se pensa hoje, primeiro, na segunda metade da vida é quando a pessoa tem mais situações, vamos dizer, e que temos que ajudar as pessoas a se preparar melhor, a toda a parte da prevenção e isso tudo. Então, isso, na parte da saúde, há um mercado enorme de longevidade que até está a emergir agora, que eu gosto de chamar life extension, mais que longevidade, como nós estamos a estudar, que é o impacto da longevidade. Há todo um grupo de pessoas que estão a trabalhar sobre a life extension, e isso é uma oportunidade de mercado enorme, mais na área da saúde, mas não só. Então, isso é a primeira indústria. A segunda indústria, que é bastante diferente, é a indústria da moda.
muito do trabalho de investigação e de ensino que eu fiz ao longo do tempo, na área de inovação e de design, foi na indústria da moda. É muito interessante porque a indústria da moda é uma indústria muito, muito associada à juventude, à beleza. Mas no dia de hoje, mais de 50% do consumo na indústria da moda vem também de pessoas mais velhas. Até a McKinsey fez um trabalho sobre a indústria da moda que saiu há poucos meses, onde que mostrou que de agora até 2050, mais de metade do crescimento da indústria da moda vem dos consumidores de mais de 50 anos. Mas quando se pensa bem, poucas são as marcas de moda ou de cosmética que estão a se focar neste segmento. Continuam todas a se focar, não só a se focar em termos de mercado, mas também a fazer marketing, mas para o segmento mais novo. Então, como estava a dizer, eu sou uma das embaixadoras do Stanford Center on Longevity, e eles insistem que é um centro de estudo do impacto da longevidade. Não é para estender a vida, é para estudar para o impacto da longevidade. Uns 15 embaixadores à volta do mundo, Brasil, Quênia, Portugal, Inglaterra, muito nos Estados Unidos, mas Índia, muitos países no mundo, e ver como é que podemos trabalhar em conjunto. E cada um tem um perfil diferente. Há pessoas que vêm de recursos humanos, outros que vêm da engenharia, e cada um traz a sua perspectiva e os seus projetos. E então estamos a conhecer muito mais projetos uns dos outros e a trabalhar em conjunto. E Celine, acho que a gente ficaria aqui horas e horas conversando, são assuntos que não acabam, né? A gente até tinha muitas outras perguntas para fazer, mas eu queria que, nesse primeiro momento, eu acho que já se sinta convidada novamente, né, para outras conversas, que é enriquecedor para a gente, né, de uma maneira geral. E quando eu falo para a gente, é para quem está assistindo a gente também, para estimular esse pessoal a pensar. Acho que sair um pouco do senso comum, entrar num senso crítico e analisar mesmo o cenário e, de repente, surgirem novas ideias disso. E aí eu queria que você deixasse para nós uma mensagem, assim, pode ser uma provocação ou uma reflexão mesmo, para que a gente, né, nós enquanto telespectadores, para que a gente possa, né, ficar pensando a respeito disso e pensar em novas possibilidades, criar novas possibilidades. Então eu queria que você deixasse para nós uma mensagem final. Eu queria dizer que a longevidade é muito mais uma oportunidade que um desafio. E nós, como as pessoas, temos que olhar para a oportunidade e nós temos que ajudar as empresas a ver esta oportunidade em termos de gestão do talento, como em termos de mercado. Temos que ver isso tudo. Esta silver economy é uma oportunidade enorme e temos que ser os primeiros a abraçar esta oportunidade. Eu só tenho que agradecer. Celine, se eu já era sua fã pelo LinkedIn, agora eu vou continuar sendo. Obrigada. Eu sou uma grande fã do vosso trabalho e parabéns, é super inspirador e então eu vou ver que os outros podcasts que já tiveram. Muito obrigada. Muito obrigada.